De várias medidas anunciadas importantes, modernizantes da economia americana em apenas 2 semanas de governo Donald Trump, a guerra comercial que começou nesse final de semana é uma ação economicamente estúpida. E isso pode afetar e afeta diretamente aos consumidores americanos e aos outros países como um todo. Vamos entender o que está por trás disso e como ação como essas afetam diretamente a sua vida também. Mas antes de continuarmos, queria um pouco da sua atenção. Aqui nesse canal, a gente valoriza veículos de comunicação que pregam os mesmos valores que nós. Liberdade de expressão, liberdade de mercado e valores extremamente sólidos. Esses merecem todo o nosso respeito e todo o nosso apoio em meio a tudo isso que estamos vivendo. É por isso que não apenas faço parte da equipe da Revista Oeste, como ela também é uma mídia independente que está levando jornalismo sério e verdadeiro, sem censura, com uma qualidade a cada vez mais pessoas. E agora eles estão com uma campanha histórica para atingir os 100 mil assinantes. Fato histórico, pregando a total liberdade de expressão. E eu quero que vocês façam parte disso junto comigo. Acesse o link que está aqui na descrição ou o QR Code que está aqui na tela. Não fique de fora dessa. Ao assinar, você não apenas está apoiando um jornalismo sério que bate contra esse sistema corrupto autoritário, mas também ajuda a divulgar e estruturar essa causa que está tomando corpo no Brasil. Precisamos buscar nossas liberdades. Esperar alguma coisa deles é esperar que sejamos calados o mais rápido possível. Portanto, faça parte do time Oeste junto comigo. Acesse o link ou o QR Code aqui na tela e apoie a causa de liberdade de expressão, valores sólidos e liberdade de mercado. Voltando ao vídeo. Já tivemos a oportunidade de analisar em outro vídeo todas as ações modernizantes que Donald Trump vem colocando em marcha em apenas 2 semanas, acabando com a agenda woke que destrói o processo de meritocracia e, portanto, de valor de empresas, incentivando o investimento em inteligência artificial, indústria aeroespacial, em criptoativos, desburocratização, diminuição do Estado se isso vier a concretizar, principalmente com o DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental liderado por Elon Musk. Em meio a tudo isso, as tarifas comerciais são uma medida economicamente estúpidas, como falamos agora aqui no começo. Principalmente porque elas foram anunciadas em países como México, Canadá e China. Nesse gráfico aqui a gente consegue ver como são os 3 principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. Com México e Canadá havia sido anunciada, já mudou, portanto é um jogo que muda muito rápido, com México e Canadá tarifas adicionais de 25% adicionais de produtos importados desses países. E com a China, tarifas de 10%. Vale mencionar um livro escrito por Donald Trump que chama The Art of Deal, a arte da negociação, em que ele já vem colocando essas técnicas em prática desde o seu primeiro mandato. Ou seja, ele parte com ameaças que vão no centro do problema com cada um dos seus negociadores, ameaças importantes e duras com efeitos práticos no curto prazo, que faz com que essas contrapartes, ou seja, esses países, tenham que retroceder, principalmente porque estamos falando de Estados Unidos, a principal economia do mundo. Com isso, ele consegue fazer com que esse medo imposto com as consequências de determinadas ações no curto prazo, que esses governantes recuem e ao recuar ele consegue um ganho de campo na negociação, onde ele sai vencendo com isso. Já aconteceu em seu primeiro mandato e vem acontecendo agora. Isso é claro, uma estratégia de negociação que, de novo, ele não esconde, está muito bem descrita nesse livro que eu super recomendo a leitura. Pois bem, o que eu quero focar aqui é que essas ações da guerra comercial, se vierem a ser implementadas, terão consequências, inclusive, para os consumidores americanos. Como esse jogo muda muito rápido, ontem, segunda-feira, ele, em conversas telefônicas com Cláudia Sheinbaum, presidente do México, e com Justin Trudeau, primeiro-ministro canadense, eles recuaram e conseguiram uma trégua de até 30 dias sem novas imposições de tarifas. Já com a China, as tarifas de 10%, ao que consta até o momento, seguem vigentes, e a China anunciou novas medidas de retaliação. Se isso escala, a coisa tende a complicar ainda mais, como mostraremos aqui. Pois bem, a China respondeu às tarifas dos Estados Unidos adicionais de 10% com medidas direcionadas, incluindo taxas sobre energia e produtos agrícolas americanos, além de uma abertura de investigação antitrust
contra o Google. Empresas como Calvin Klein e Illumina também foram alvo de restrições, enquanto Pequim impôs novos controles sobre metais críticos usados na indústria de tecnologia e defesa. Portanto, a mensagem da China, com essa tarifa de por volta de 5 bilhões de dólares de produtos importados, portanto é algo muito pequeno, com essas medidas ele mostra, Pequim, que pode retaliar não apenas nessa guerra comercial, mas em um campo mais amplo. Mas enquanto eu gravo, meio-dia dessa terça-feira, esse é o cenário atual que pode mudar a qualquer momento. Mas falando um pouco aqui no campo filosófico das tarifas comerciais, que mais cedo ou mais tarde elas devem ser implementadas, porque Trump sempre deixou isso claro, apesar de ser previsível, coloca economicamente essa medida como sim, uma medida muito ruim e estúpida, como usamos no começo do termo. O protecionismo, todo e qualquer protecionismo, eles no médio e no longo prazo são completamente danosos à economia e principalmente aos consumidores e produtores, aos dois, por mais que no curto prazo possa parecer medidas que surtem efeitos positivos. Não. Tanto o Trump sabe disso, que no anúncio dado no final de semana, que agora tem uma trégua de 30 dias, ele havia deixado com uma tarifa de importação menor produtos de energia elétrica do Canadá. Ora, se ele sabe que a tarifa adicional de 10% é menor do que as 25% antes anunciada, que, repito, terão uma trégua agora por 30 dias, se ele acredita que as tarifas são uma boa medida, por que então havia deixado a energia elétrica com tarifas menores? Porque ele sabe que isso sim impacta a vida do consumidor americano como um todo. As tarifas, no geral, encarecem o produto para o consumidor. E claro, o dinheiro que ele arrecada com essas tarifas, ele usa para subsidiar o produto ou produtor local. Sim, ele arrecada alguns bilhões com essas tarifas e usa esse dinheiro para subsidiar a produção do produtor americano. Porém, subsídios, como também já tivemos oportunidade de analisar no outro vídeo aqui, mostrando como ele é danoso, e falamos da economia brasileira, mas no campo geral da economia ele funciona da mesma forma. O subsídio, ele nada mais é do que manter aquele produtor ineficiente. Se você precisa subsidiar uma produção, significa que há alguém, nacional ou estrangeiro, que consegue produzir algo melhor a um preço mais acessível, portanto com uma produtividade melhor. E para isso, ao invés de deixar que esse produtor consiga melhorar a sua produtividade, crescer, evoluir, os governos subsidiam e acabam mantendo ineficientes aqueles produtores. Assim, os produtos e serviços que chegam na ponta final não têm a total eficiência que poderia ter se esses produtos não fossem subsidiados. E quem paga é o consumidor, com menos opção ou um produto de pior qualidade a um preço mais alto. No fim do dia, quando o governo arrecada com essas tarifas de importação e subsidia o produtor local, ele está transferindo renda do consumidor final, que paga um produto mais caro, como falamos, transferindo renda desse consumidor final ao produtor local. Uma mera transferência de renda. E vamos lembrar que essa atividade de subsidiar a produção, ela, como eu falei, mantém o produto e o produtor mais ineficiente e o subsídio incentiva no curto prazo aquele produtor. Apenas incentiva no curto prazo. Porém, no médio e no longo prazo, a coisa é extremamente danosa. Por exemplo, bens importados no geral, na maioria dos países, têm um peso maior na cesta de consumo das pessoas mais pobres. Assim, vamos pensar aqui no Brasil. Se o produto final encarece, por exemplo, como o pãozinho, com o trigo que sobe de preço, a desvalorização do real frente ao dólar acaba encarecendo esse produto final. Se o governo vai lá e subsidia ou a produção ou o pãozinho, o que acontece é que não haverá incentivo à produção. E, no curto prazo, tudo parece que está bom, mas no médio e no longo prazo, haverá escassez desse produto ou um alto endividamento do governo por subsidiar uma produção, fazendo com que o produto fique mais caro e o consumidor final tenha menores opções a um preço mais alto com uma qualidade mais baixa. Portanto, esse preço do produto final acaba complicando muito mais a vida dos mais pobres, que gasta grande parte do seu dinheiro em produtos alimentícios. E quando eles sobem de preços, claramente isso afeta mais aos pobres do que aos ricos. Outro ponto é o subsídio pontual a uma determinada indústria.
Eu não defendo, eu acho que isso é completamente danoso, mas você poderia achar defesas teóricas, ou seja, algo específico que você quer subsidiar no curtíssimo prazo para que ela possa ganhar tração e ganhar eficiência no médio e no longo prazo, e aí você retira esse subsídio. De novo, eu não concordo, mas poderíamos achar algum tipo de defesa e partirmos para o debate com relação a isso. Mas nesse caso, o que está sendo colocado com essas tarifas como um todo, com essas ideias dessas tarifas nesse momento, não são subsídios pontuais, mas são subsídios de uma economia como um todo, importações total. Ou seja, estamos falando de tarifas universais que destroem as vantagens da divisão do trabalho. Em uma sociedade aberta, rica em comércio, que foi o que enriqueceu alguns séculos atrás as principais nações, a divisão do trabalho ela se faz extremamente importante. Eu vou produzir aquilo que eu melhor faço, você vai produzir o que melhor faz e o nosso vizinho produzirá o que ele melhor faz, oferecendo uma gama maior de produtos e serviços naquela sociedade a um preço mais competitivo, que quem se beneficia é justamente o consumidor. Mas quando você pratica o subsídio, você desincentiva novas formas e novos avanços de produtos e serviços naquela sociedade. Portanto, você vai matando a divisão do trabalho e beneficiando aquelas atividades que são ineficientes. Ou seja, você, além de encarecer, você destrói a divisão do trabalho e dá uma menor opção aos consumidores finais ao diminuir o comércio, que justamente é o que enriquece as nações. Afinal de contas, se há subsídio, mesmo naquilo que você é ruim, você produzirá. E assim, consequentemente, os consumidores daquele país pagarão por um preço mais alto, como falamos. Ou seja, as tarifas encarecem, destroem a divisão do trabalho e ainda desestimulam o comércio internacional como um todo. Se os países envolvidos respondem com tarifas adicionais, com retaliações, a situação vai piorando e vai escalando, como nós falamos aqui. Os ingressos reais da população caem, ou seja, a renda real da população cai, porque os preços sobem, a tua capacidade de compra é menor e temos menores opções, disponibilidades de produtos e serviços. Claro, poderíamos pensar que os únicos que tendem a ganhar nesse processo são aqueles produtores locais que apenas vendem internamente no país e não exportam. Mas não é bem assim. As cadeias produtivas hoje em dia elas são altamente complexas. Por exemplo, impostos sobre aços ou tarifas comerciais sobre aços acabam, obviamente, subindo o preço dos carros na ponta final dentro dos Estados Unidos. E estes vendedores acabarão vendendo menos por conta do alto preço. E claro, se há imposição de tarifas ao exportar esses produtos para um determinado país, também haverá uma queda no comércio internacional. Mas a realidade das cadeias produtivas ela é ainda mais complexa. Os países não apenas importam insumos de outros, produzem localmente, internamente nos seus países e exportam a outros países. Não, é mais complexo ainda, como veremos, por exemplo, aqui nessa situação real envolvendo o componente de um assento de um carro. Vamos lá, conforme conseguimos ver nessa imagem aqui, uma empresa de Michigan que produz placa de circuitos impressos, ela compra um condensador elétrico de uma companhia do Colorado, que importou da Ásia. Essa empresa de Michigan envia esse condensador a Ciudad Juárez, no México, onde a insere na placa do circuito impresso. E essa placa, após essa inserção lá em Ciudad Juárez, é enviada ao Texas por questões regulatórias. Voltou aos Estados Unidos. Do Texas, ela volta a Matamoros, México, para encaixar em outra parte que também forma parte do assento do veículo como um todo. E após isso, ela é enviada a uma fábrica de assento de automóveis, que pode ser em Arlington, no Texas, ou em Ontário, no Canadá. Depois dos assentos produzidos, eles são enviados às fábricas de automóveis, que muitas vezes ainda voltam aos Estados Unidos, do Canadá, ou está mesmo já em Arlington, no Texas. Ou seja, nesse exemplo real, nós vemos que os insumos eles partem da Ásia, vão para o México, vão para os Estados Unidos, voltam para o México e depois vão para os Estados Unidos novamente ou para o Canadá. E do Canadá podem exportar aos Estados Unidos para essas fábricas de automóveis americanas. Imagine nesse exemplo real
Se cada uma dessa transação envolvendo os países, saindo de um país e indo para o outro, fosse imposta tarifas de 10, 20, 25, 50, 60, 100%, nessa cadeia produtiva que acabamos de mostrar, que é um exemplo real, ela se torna praticamente inviável. O produto encareceria e muito. E ainda piora se México e Canadá devolvem com mais tarifas ainda. Portanto, o problema realmente escala e se torna inviável essa atividade comercial intensa que acaba por enriquecer os países. Portanto, o tecido empresarial acaba sendo destruído, inclusive daqueles mais eficientes, justamente por uma questão de preço e capacidade de compra, capacidade financeira nos mais variados países. Claro, algumas empresas, que é justamente esse o caso que dizem, podem pegar as suas coisas e montar a sua fábrica nos Estados Unidos. Mas convenhamos, isso se torna impossível ao colocarmos a realidade de todas as empresas. E mais, hoje, nos Estados Unidos, eles têm uma taxa de desemprego de 4,1%, praticamente pleno emprego. O que significa que com essa política também de mandar embora, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor sobre essas ações do Trump, eu acho que quem realmente entrou de forma ilegal tem que pagar ou pagará as consequências uma vez que infringiu a regra daquele determinado país. Mas estamos analisando aqui economicamente. Com uma taxa de desemprego de 4,1% da população, se essas fábricas todas pudessem voltar aos Estados Unidos, partindo de um pressuposto que todas tenham a capacidade financeira para fazer esse movimento, isso significa que eles demandarão força de trabalho. Num país onde a taxa de desemprego está muito baixa, em pleno emprego, e muitas pessoas não querem trabalhar nesse tipo de emprego, e mandando embora alguns milhões de imigrantes, aonde haverá mão de obra? Ou seja, isso também encarece o produto final. Portanto, a conclusão disso tudo é que leva um empobrecimento maior aos próprios americanos, aos Estados Unidos no geral e, claro, a todos os países envolvidos nessa tarifa. Em linhas gerais, eu acredito que o governo Trump era não apenas necessário como obrigatório para acabar com essa agenda woke, voltar à meritocracia nas empresas, estimular a desburocratização e, claro, maior flexibilidade na economia, permitindo criptoativos e inteligência artificial sem a burocracia e uma pressão maior em um mundo que está tomado por uma agenda completamente destruidora da economia. Portanto, era obrigatório justamente para colocar um freio, inclusive aqui no Brasil. Mas não podemos deixar de lembrar que, em meio a tantas medidas importantes e modernizantes aos Estados Unidos, essa especificamente da guerra comercial, ela é extremamente danosa a todos. E ela pode ser um tiro que saia pela culatra. Mas não deixe de lembrar da Arte da Negociação, o livro do Trump. Lá tem um manual de tudo que ele vem fazendo, em todos os detalhes. Seguimos.